no episódio de hoje, conversando com a nossa convidada especial Flávia Bianchi, nós falaremos sobre empreendedorismo feminino, autoconhecimento, na importância de acreditar em você mesma e fique até o final, porque a Flávia vai resumir para você como ser mais confiante, ser mais interessante para você e para todos em seu entorno. Olá, olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindas em mais um podcast Joyce Rios, o podcast que vai inspirar você, que vai inspirar a sua vida, a sua caminhada aqui neste plano. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que ela conseguiu ir da Faculdade de Letras a concluir um mestrado em Londres em Desenvolvimento Humano em Arte. E para isso, a Flávia vai nos explicar essa trajetória, Flávia, como que você começou a caminhar, identificou que a arte pode ser envolvida e está interligada com o desenvolvimento humano, pessoal, autoconhecimento. Muito obrigada. Um prazer estar com você, Joyce. Um prazer poder falar desse assunto que é tão relevante e hoje é a minha missão de vida. Na verdade, em família, eu comecei como estudante de direito, mas a arte sempre falou mais forte na minha vida, né? Então, na parte acadêmica, eu vi a necessidade de me preparar como uma pessoa que soubesse comunicar bem com as pessoas. E eu sempre fui muito atraída pela escrita e pela literatura. E eu queria conhecer mais. Então, após esse momento de grande mergulho, né, nessa aventura que é acadêmica, entre os medos, os desafios e as dúvidas, principalmente, porque há sempre aquela pergunta: eu estou realmente caminhando, né, para uma direção que me abre para algum futuro? Que é essa pergunta dos jovens sempre. Sim. E eu fui sempre questionar essa questão de como que a comunicação pode atingir melhor o outro, como que eu posso realmente estar num espaço onde a minha fala ela seja possível e tenha uma clareza de comunicação. Estudei neuroanatomia, neurolinguística, me aventurei por várias, personalidades da literatura brasileira, portuguesa, italiana, também tenho bacharelado em língua italiana, minha origem por isso é italiana, e fui atrás desse lugar. Ainda na faculdade eu fui para a Itália para poder fazer esse resgate também da identidade. E eu não te respondi sobre a arte, onde que a arte entra nisso? Na minha história toda, eu sempre fui interessada em sensíveis assuntos, como a gente falou sobre a literatura. Porém, a arte realmente só vai entrar um pouquinho mais tarde, quando eu já estava indo para Londres. Que tem quanto tempo isso, Flávia? Foi em 2010. 2010. Ô, Flávia, então deixa eu aproveitar e te perguntar, que eu acho que a dúvida, assim, talvez não dúvida, mas eu acho que muitas pessoas que querem empreender, principalmente mulheres que já estão em meia idade, né, ou um pouco mais, querem recomeçar e ficam com medo dos desafios, né? Quais foram os principais desafios que você teve que enfrentar e o que você sugere para quem está nos escutando para continuar firme no seu propósito? Eu acho que nós começamos bem essa nossa conversa. A princípio, obviamente, é todo um preparo. Eu sempre fui muito preocupada em estar preparada para quando uma oportunidade aparecesse. A gente não sabe que isso acontece, né? Então, eu tenho que estar realmente naquele lugar em que eu possa oferecer algo que seja só meu. E hoje a gente fala muito, e não é clichê, sobre a questão dessa autenticidade, da originalidade. O que eu falo que mais 50, 100, 200 pessoas falam, mas eu sou apropriada de algo em mim, dessa voz, de um posicionamento que só eu faço. Que é personalístico, né? Exato. É você conseguiu identificar essa qualidade sua, esse dom, né? Através de uma grande preocupação com minha formação. Se você não sabe quem você é, os seus limites, os seus desafios vão ser muito mais difíceis, porque você vai bater com a cabeça, né, na parede em vários momentos, porque você vai lidar
com esse lugar de contraponto de nãos que poderiam ter sido ditos e você não disse, às vezes sociedades que não tem nada a ver com a sua personalidade e a sua pessoa, e você acredita que vai funcionar, mas devido a um contexto de falhas de informação, você não tem aquelas informações, né, por falta de conhecimento de si mesma. Então, são essas construções que a gente vai percebendo que vão colocando esses muros nos nossos atos de empreender. Ô Flávio, eu quero até abrir um parênteses e falar um pouquinho também, assim, dos meus desafios, porque eu acho que quem está nos escutando está interessado nisso, né? Sem dúvida. Então, eu formei jornalismo, né, há muito tempo, depois eu fiz direito, e minha paixão sempre foi a comunicação, o jornalismo, enfim. E durante muitos anos eu me envolvi com outras. A vida foi me levando para outros caminhos, né? E eu permiti com que isso acontecesse. Até que chegou uma hora, um determinado momento da minha vida, que eu reparei e falei assim, gente, o que eu estou fazendo no meu caminho? Para onde eu estou indo? Para onde eu quero ir? O que eu estou fazendo aqui? Né? Aquela pergunta de adolescente, né? Para que eu nasci? Então, assim, eu acho que o primeiro caminho, se você me permite, e se você concordar ou não, eu quero que você também me dê sua opinião. Eu acho que o primeiro caminho para qualquer pessoa identificar esse dom, esse talento que nasceu, né, para desenvolver e lapidar, a gente tem que se autoconhecer. Sem dúvida. Eu acho que o autoconhecimento é fundamental para a gente identificar qual é o nosso propósito de vida, porque nós temos um propósito, né? É sobre isso, perfeito. A sua colocação foi precisa. E a gente pode também citar, né, Sócrates, que eu acho fantástico, a gente exatamente vai reforçar o que a Joyce trouxe para a gente com essa grandeza. Porque falar de autoconhecimento é muito subjetivo. As pessoas têm muita dúvida. Por onde começar? A gente pode trazer até, né, dar até outros podcasts sobre as práticas, as ações que a gente pode tomar nesse sentido. E às vezes tem ações simples, né, que as pessoas não valorizam, mas que tem um peso muito grande no nosso conhecimento. Exatamente. Por isso que eu queria trazer essa citação. Uma das ações que, né, que Sócrates nos deixou como um legado também é falar sobre essa vida, que a vida só vale a pena se ela for analisada, examinada. Ele usa especificamente essa palavra. No final do seu dia, você ter essa consciência de parar por 5 minutos e fazer uma avaliação de o que aconteceu nesse meu dia. Os pontos positivos, os pontos negativos, às vezes por onde eu passei, as observações que eu pude fazer diferente do caminho que eu peguei, as pessoas com quem eu conversei, se eu consigo ao menos lembrar alguma coisa que foi trocada, que eu fazer uma retrospectiva do dia, e não só no fim de ano, né? Exato. A gente tem que ser essa pessoa consciente que examina com o menor período de tempo, sabe por quê? Exatamente pela pergunta que você se fez. Aonde estou indo? Se eu corrijo, se eu faço essa, né, possibilidade de nova correção do meu caminho num período menor do que ele está acontecendo, a minha curva de correção vai ser muito menor, vai ser muito mais fácil. Que depois do primeiro passo, parece que a própria vida converge, assim, né, para pessoas caminharem com o mesmo propósito seu, vai afastando também pessoas que talvez não te agregariam tanto. Por causa da sua consciência. É muito interessante isso. É o novo lugar que você se permitiu ocupar. Eu acredito muito nesse lugar que é muito difícil para a mulher e é empresária. A gente está falando sobre esse lugar de dores, de medos, de desafios. Uma das coisas que mais acontece, além da própria dor de olhar-se em termos de capacitação, se é suficiente, se vai dar conta, todos aqueles questionamentos, vem esse lugar do próprio merecimento. Então, você traz esse lugar como uma proposta a si mesma, que você fecha esse contrato com você, que você se dispõe. É permitir merecer, né? Merecer o bom, merecer o que você talvez incentive o seu amigo a fazer. Mas você não se permite. E todos nós temos que nos permitir. Eu falo que a gente tem que se permitir a ser feliz, né? Não interessa como, onde, é ser feliz.
Então, se você não se permite, se você não se abre, né, para o universo não vai te tomar ali para a felicidade. Mas uma das questões que eu sempre coloco é sobre esse planejamento de como chegar nesse lugar, né? Porque a intencionalidade dessa felicidade é uma construção diária. E ela não acontece só no desejo, né? E ela muitas vezes é adiada por lugares que você se propõe, do contexto que você se encontra, você às vezes é colocado. Então, eu não posso lidar com situações emocionais, por isso que eu queria trazer hoje nesse podcast, para a empreendedora lidar com sua inteligência emocional. Esse passo para chegar onde a Joyce propõe, né, de poder estar tomando esse lugar, né, de ocupação, né, dos seus valores, do que você merece, essa construção ela é profunda e ela tem que ter esse lugar de espaço. Normalmente, o que acontece? As distrações e a rotina te roubam, né, qualquer possibilidade de autoexaminar-se, de autocontemplação. Né? Eu até posso fazer uma atividade física, estou tentando alimentar melhor, eu consigo cumprir a minha rotina, mas nesse percurso eu estou tudo fora. E às vezes parece que é sempre um teste, né? A gente está vivendo em teste o tempo inteiro, principalmente nesse início assim de mudança. Tudo é motivo para desistir. Sim. Né? E a gente não pode desistir. A gente tem que acreditar naquilo que a gente quer e enfrentar de cabeça erguida, né? Os tombos também, e levantar cada dia mais forte. Eu gostaria de trazer para acrescentar nessa sua colocação uma das escritoras que mais mexem, né, no decorrer não só da minha vida pessoal, carreira, é uma pessoa que eu uso de base, que é a Clarice Lispector. É uma pessoa que ela consegue tocar, como ela mesma diz, as nossas entranhas. É um lugar que essa subjetividade, né, dessa possibilidade desse ser humano vislumbrar o seu lugar interno. Então, ela vai falar sobre esse lugar também da gente não se chicotear o tempo todo, dessa mulher forte demais, que a gente é forte, a gente é corajosa, e a vida nos pede isso, como diria Guimarães Rosa. Mas ela nos diz, também devemos permitir estar ali perto das nossas fraquezas, porque isso é a nossa humanidade. A partir daí eu construo esse lugar, até para desconstruir uma força demais que é exigida das mulheres no decorrer de tantos séculos e séculos, no contexto sociopolítico-cultural, né? Essa parte social que tanto pressiona. E a gente pode sim ter um lugar, né, em que, olhando para esses lugares mais vulneráveis, a gente não, né, tenha que ser forte o tempo todo, que a gente também se permita receber ajuda, porque aí vem uma dor muito profunda das empreendedoras. Aonde que eu estou me colocando? Porque talvez alguém possa estar se perguntando, mas o que tem a ver o autoconhecimento com o trabalho, com o empreendedorismo? Tudo, né, o Flávio? Tudo. Então, assim, eu até quero agora aproveitar e você entrar no projeto de mentoria. Sim. Eu acho que é o que você falaria, né? Sim. A Flávia tem um projeto de mentoria que chama Iluminare. Sim. E eu quero que você explique para as pessoas o que é e por que ele é tão importante no nosso meio hoje, o autoconhecimento dentro do trabalho. O que ele pode facilitar, agregar e contribuir para um crescimento ainda maior, como profissionais, né? É um prazer trazer algo que possa ser uma contribuição, servir, né, no mundo. Essa minha dedicação realmente ela começou no período da pandemia, mais para o final da pandemia, de uma necessidade de mergulhar nesse ponto que você trouxe tão importante, do conhecer-se, do isolamento, as dores. Então, nesse período, eu tive a oportunidade de entrar, onde foi a minha pesquisa mais profunda, em vários grupos de mulheres empreendedoras. Eu participei de grupos desde 50 mulheres até 2.000 mulheres. E nesse processo, eu fui, além de identificando também, num contexto coletivo, as minhas dores que amenizavam esse lugar, né,
sozinha no mundo, do isolado. Eu fui identificando nesse coletivo a possibilidade de tratá-las. Sim. E aí vem esse lugar de como que foi a ideia dessa mentoria depois, ela já foi criada uma sementinha ali. E aí eu comecei com os grupos de presenciais, acabando a pandemia, né? Eu sou hoje embaixadora de vários grupos, né, de empreendedoras. E como são criados esses grupos? A empresa te contrata? Se alguma mulher estiver assistindo ou nos escutando, ela pode entrar em contato com você? Como que nasce um grupo do Iluminare? Aí são coisas diferentes. Tá. Eu vou responder para você. Uma das atuações são os grupos de comunidade de empreendedorismo feminino. Eu não é contratada. Eu sou parte desse grupo e a minha atuação é uma atuação como uma participante que tem atuação na arte e cultura. Eu sou embaixadora de arte e cultura. Então, é fomentar o desenvolvimento de mulheres empreendedoras e criar condições para conexões de negócio. Aí que os negócios são criados. Então, você tem comunidades que são trabalhadas, né? E eu sou essa ponte que conecta o saber, o conhecimento nessa área de repertório de qualidade para que essas mulheres se apropriem melhor delas mesmas com confiança, que até o nosso tema hoje era mais sobre confiança e ser interessante, né? Ela vai se construir nesse ponto, nesses grupos, tomar mais posse de si e poder, a partir daí, com uma maior autonomia, criar negócio. Isso é no grupo. Como que a minha mentoria entra nisso? A minha mentoria é um produto que faz parte. Eu posso, num pitch de vendas, estar no grupo oferecendo essa mentoria. Ela nasceu exatamente para individualmente, né, empresárias ou em grupo, estarem desenvolvendo um projeto pessoal extremamente profundo de autoconhecimento e valores, para que ela se reposicione de uma forma mais assertiva no projeto, até para rever internamente se ela está no caminho até certo. Até mudança também de carreiras, né? Eu acredito. Transições, sim. Então, hoje eu trabalho com 3 projetos grandes. Como palestrante, eu sou contratada por empresas. Por exemplo, se o tema eu quero criar sobre liderança, um ponto mais de apoio, né, para aquela empresa que precisa estar trabalhando determinada. Ou hoje, que eu sou muito contratada, inteligência emocional e saúde mental. Saúde mental hoje ligada à arte, depois a gente pode aprofundar um pouquinho, ligada à arte, né? Hoje já é reconhecida a importância da gente estar conectada com ferramentas e assuntos né, de valor. Vamos aproveitar o gancho. Explica para mim e para todas nós, né, que estamos ouvindo, qual que é a relação da arte com o autoconhecimento, da arte com o autoconhecimento e o trabalho, porque para quem não está envolvido nesse meio, não consegue entender. Então, vamos explicar, né, para as pessoas, e essa questão do bem-estar também. Ótimo. Eu gosto muito de pegar referências também da filosofia. Hoje a gente tem grandes referências no Brasil, né? Projetos da Nova Acrópole, uma plataforma sensacional. Temos a professora Lucilena Galvão, por onde eu passo, né? Eu divulgo também esse trabalho, sejam artísticos, né? Por teatro, por peças que trazem também, sejam por discussões em palestras que são muito necessárias. A gente está falando de autoconhecimento, a gente não pode, né, deixar de colocar na nossa agenda essa construção. Eu tenho que investir em mim de alguma forma. Que curso que eu estou fazendo, qual a intencionalidade que eu tenho trazido para isso. E essa construção ela vai sendo costurada. Eu gosto muito de uma filósofa francesa também, que trouxe uma quebra, que eu vou trazer essa questão. Uma das frases, citações dela, da Bourdieu, ela traz: eu aceito essa grande aventura de ser eu mesma. Então, é sobre esse lugar. Exatamente. Então, ela vem provocar esse universo, né, que a gente é. E muitas vezes a gente está nadando num aquário tão pequeno diante de um oceano que te espera. Então, qual que é essa, né, margem ali,
esse muro construído internamente que a gente precisa ultrapassar. Uma das ferramentas que eu trabalho é a arte. Ô Flávia, quero aprofundar um pouquinho, porque às vezes a mulher tá nesse processo, mas não tem o apoio da família e muitas vezes do marido, né? Geralmente a mulher dependente financeiramente do marido, ela quer recomeçar de alguma forma. Como que você acha que ela pode tentar argumentar ou conseguir esse apoio tão importante que é da família, do marido, dos filhos? É uma quebra de crenças muito profunda. Isso é um dos temas muito sensíveis. Eu acompanho vários casos, tá? Isso é, na nossa pauta, uma das coisas que mais acontece. Quando a mulher desperta para a possibilidade do que ela realmente vislumbra, do que ela tem de potência de ser, né, Joyce? E ela se depara com uma realidade congelada ali, né? Que é de preconceito, que vem de um lugar já congelado dessa mulher. E às vezes até de anulação, né? Mais do que esse congelamento, essa estagnação. Ela não é nem estagnada, ela quer o movimento, mas o muro que a gente volta a falar nele, que foi construído, e às vezes ela ajudou a pôr esses tijolinhos também em torno dela, que agora ela está começando a quebrar, ela vai ter que recompor toda uma dinâmica existente. Muitas vezes a gente vai lidar, como a gente lida, com padrões de repetições geracionais. Então vem isso de uma repetição que vem da avó, da mãe, tudo que é já aceito ou não, vai vindo um padrão muito enrijecido. E mudar é muito difícil, né? Mas eu posso falar, é libertador. Depois que você consegue verificar assim, cada tijolinho que vai quebrando ali, você fica mais motivado. Então, nos desafios, pelo menos é a minha experiência, quando os desafios têm aparecido, eu respiro, paro, preciso de uma pausa para mim mesmo e para reconectar de novo. Sim. E aí eu sei que eu acredito, eu dou conta e vai, né? Segue. Porque às vezes a pessoa no primeiro desafio, no segundo, eu não vou dar conta. Você falou a palavra principal, eu acredito. O primeiro passo é acreditar em si. Pode todo mundo à sua volta, né, tá naquele lugar de negação, né? E também a paralisia vem desse lugar de ouvir quem às vezes você ama não é o melhor para você. Então, às vezes, o amor ali também tem um lugar, né, de uma importância, e às vezes de distorção. Sim. Porque o outro também tem seus medos, por exemplo, e é da nossa sociedade que não é aceitável uma mulher ter mais sucesso. Então, por exemplo, a gente lida com vários casos, a mulher decide estudar, ela quer voltar e esse marido simplesmente não deixa. Então, que poder é esse de anular a vida do outro simplesmente por uma insegurança? Voltamos a uma dinâmica familiar, cultural. Então, eu já vi vários casos, infelizmente, que essa empreendedora, empresária, se organizou, ela movimentou para tentar reestruturar, mas várias tiveram que se deslocar desse lugar familiar tóxico, porque elas não, além de não receberem nenhum apoio, né, eram realmente desestimuladas a poder dar qualquer passo em direção à sua construção pessoal. Por quê? Nesses lugares, normalmente com menor possibilidade de educação, né, de diálogo, o que acontece? Essa mulher, ela vai ser a disruptura da sua linhagem, desse lugar. E ao cortar esse fio, ao cortar esse lugar já esperado, ela vai ter que enfrentar toda uma ordem esperada. Então, esse deslocar, além do sofrimento dela, de ter que dar conta, de crescer, de mudar, ela ainda tem que enfrentar, às vezes, a falta, né, total de apoio ali de quem ela mais esperava receber apoio. Por isso que temos as comunidades de mulheres empreendedoras. É nesses lugares que ela vai poder buscar, né, o suporte para ela se alicerçar na sua nova caminhada.
Aí ela vai poder rever relacionamentos, igual você falou. A vida vai também deixando quem deve ficar. Eu vou escolhendo de forma mais assertiva quem vai ficando no meu caminho ou não. Eu abro menos portas para entrar qualquer pessoa, né? Então eu vou ficando mais lúcida diante as minhas decisões. E aqui não tem ninguém sugerindo briga familiar, De de modo forma algum. alguma. É só para analisar o que realmente você quer da E vida. se a partir do momento do seu autoconhecimento você chegar à conclusão que este lugar que você está não te pertence, aí cabe a você querer decidir, né, ser feliz Sim. do jeito com o seu propósito ou continuar para evitar uma série de situações que a gente sabe que, infelizmente, culturalmente, né, a nossa sociedade vive. Sem dúvida. E a gente vê esse lugar, você usa uma palavra muito importante, que é libertador, né? A gente tem um lugar onde, quando você se depara com o que realmente hoje responde, né, a pessoa que você está se construindo, um caminho que você está realmente dando esse próximo passo, o seu rastro, o seu servir, ele é recompensado no mundo, ele atinge as pessoas, ele muda, né, o modo de ser também, que você vai notando como um motivo de continuar, é você ver a diferença que você faz no mundo, porque você agora se enxerga. E assim, é fácil? Não. Longe de ser um caminho fácil, mas é um caminho que você, a cada obstáculo que você consegue, você sente uma paz interior tão grande, né, Flávia? Como que isso eu é acho difícil. Que isso já é a maior motivação. Sem dúvida. Essa palavra paz interior hoje, junto com a felicidade, são né, realmente estados internos que a gente tem que investigar e saber realmente o que são essas palavras. Né? E necessariamente, quem não está com essa paz, né, assim, sabendo do seu propósito, não tem como produzir um trabalho, não tem como empreender, não tem espaço para criatividade. Não cria. Não cria porque você está tão sufocado diante de uma realidade de dores, de medos, desafios e de faltas da sua própria ausência. O desacreditar em você, né? A ausência de si, eu falo isso. Por que a gente usa a arte? A arte é uma ferramenta de uma potência inesgotável de acessar o seu lado interno. Ela vai te tocar de tal forma em que, principalmente para a mulher que está anestesiada, essa mulher que foi tão colocada em caixinhas e fechadas nesses lugares, moldadas, ela vai acessar novamente a sua sensibilidade. São caminhos de você poder ter novamente ideias, saber o que sente, ampliar o seu leque do que foi construído antes, tantas e tantas histórias, séculos, história da arte, tantas pessoas construíram antes de nós, está tudo aí, como se diz, hoje é um clique. É soltar a imaginação, né? Hoje você pode decidir o que você faz com o seu tempo, né? Obviamente dentro de uma logística que é muito desafiadora para mães, para poder lidar com tanto empreender, quanto ser mãe, quanto ser mulher e tal. Mas eu sempre falo isso. Onde você está se dando espaço na sua história? Você existe na sua história. É sobre isso. Não é só fazer e ticar no fim do dia. Eu fiz 20 coisas. Nossa, sucesso. Cadê? Você lembra? Pelo menos você tomou um café? Você conseguiu almoçar? Você não lembra. O que é que de bom você fez para você mesma? Normalmente você vai estar nesse estado. É até um exercício muito interessante. Você parar e pensar assim, nossa, o que eu fiz do meu dia hoje? Né? Quando a gente fala em examinar no final. Mas, principalmente, notar, tem um exercício ótimo para fazer. Em quais situações você lembra de estar no seu dia? Não porque você entregou o trabalho, mas de ter feito aquele trabalho. Vamos facilitar aqui para as nossas ouvintes, principalmente. Dessas dicas de como começar, né, a permitir a olhar para dentro de uma forma didática, para todo mundo conseguir absorver isso. Obviamente que há um lugar de muita individualidade. Primeiro você tem que fazer uma lista hoje, né? Até começa no seu dia, o que te faz bem e o que não te faz bem. Lista mesmo, pegar um papel e anotar, não é no telefone, nem no computador, não. Do jeito que a pessoa, né, consiga visualizar
aquele estado dela hoje. Eu não estou falando da sua pessoa ontem. Vamos começar hoje. Eu faço a lista realmente do que eu passei, dos lugares, pessoas, de coisas que me afetam positivamente e os incômodos. Você trouxe muito bem isso. Quando você sentiu o incômodo, você mudou. Quando o incômodo é maior do que qualquer outra coisa, não te resta outra alternativa do que fazer um gesto de mudança. É um movimento. Você trouxe isso muito bem. Você estava indo, pode ter sucesso, pode ter dinheiro, pode ter fama, e o que a gente mais tem é um vazio existencial. E deixar de viver pelo outro, né? Flávia, uma observação que nesse processo meu, individual e particular, eu percebi a importância da fala da aeromoça. Antes de cuidar da criança ou do idoso, coloca a máscara em você. E é isso mesmo, a gente não pode doar 100%, Exato. né? Mas ao mesmo tempo também, eu acho que a gente tem que agir e caminhar do jeito que nos faz bem e não do jeito que a sociedade cobra. Isso, né? Isso é um gesto de extrema coragem. Agir... Mas é vida. E sim, mas para a gente conseguir chegar nesse patamar é o que a gente está falando. Existe toda uma construção, né, dos seus bastidores. Eu posso te falar, no meu caso, eu tive uma doença muito séria. Ai. E depois eu fiz alguns processos de autoconhecimento, eu decidi que eu queria me autoconhecer, porque eu estava aceitando tantas situações que me faziam infeliz, né, que contribuíram para a minha imunidade diminuir, para a minha anemia aumentar e para piorar a gravidade da minha doença. É sobre isso. Então eu falei, eu não quero isso. E aí eu comecei, fui atrás, foi meu basta, foi a virada de chave. Sim. E aí o que me ajudou muito também é exatamente isso que você falou, em outras palavras, foi com terapia, foi com constelação. Exato. E permitir mesmo, sabe? Permitir a dor que você sente de estar sofrendo ali no dia a dia com pessoas pela sociedade e não por você, é infinitamente maior do que a sua coragem que você tem que ter. Maravilhoso. Isso é sobre toda essa questão de você voltar a si, ter inteligência emocional, respeitar seus limites. Eu também, numa transição de carreira, aconteceu a mesma coisa, só mudei por questão de um adoecimento, eu fui com esgotamento, né, também. Esgotamento mental, né? E nesse lugar eu falei, bom, era o meu basta também. Foi nessa transição que eu falei, olha, agora eu quero trazer todo esse instrumental sensível da arte para poder trabalhar com as mulheres. E no empreendedorismo feminino eu notei, por onde eu passo, é esse rastro que eu quero deixar como embaixadora de arte e cultura, como palestrante, ou como uns momentos também, né, nas empresas, treinando as equipes, notando que há espaço para a gente trabalhar, né, esses lugares de equilíbrio, saúde mental, porque todos estamos adoecidos. Até porque teve a pandemia, né? Com graus diferentes das pessoas sofreram e sentiram. Muitas tiveram que recomeçar. Exato. E reconstruir o seu eu favorece o seu desenvolvimento na empresa, né? No seu empreendedorismo, vai te dando força. Eu acho que tem que caminhar juntos. Sem dúvida. E a gente também tem esse lugar de recorte, né, na vida, aonde que ali vale a pena eu estar. A gente, quanto mais se conhece, mais seletivo passa a ser. Você circula nos lugares, que é muito importante. Eu acho que a mulher não tem que... Um dos fatores mais importantes é não empreender sozinha. A maioria dos dados hoje apresenta que as empreendedoras brasileiras são mães em ocupação desses cargos e empreendem solitariamente. Então, por isso a importância de encontrarem espaços de diálogo onde elas possam buscar dividir também, né, as dores e as alegrias. Mas não tanto a terapia, eu digo profissionalmente. Sim. Né? Ali elas vão ter um apoio de formação profissional. Eu acho que tem que partir por aí. Porque ela pode buscar fora esse apoio. Obviamente tem uma dinâmica, né, mas eu acredito sensível. que nas suas consultorias ali, você também dá espaço para essas mulheres falarem. Há uma catarse, óbvio, né? Há ali um momento de muita emoção,
sem dúvida. Ali vem à E tona. se soltar talvez seja o primeiro passo, né? Vem à tona muitos sentimentos, porque ali é uma quebra e é como se diz, colocar luz em lugares que estavam deixados bem lacrados para não serem, né, visitados, porque a dor de olhar certos lugares até de se enfrentar, né? Então, eu acho que o empreendedorismo feminino ele tem muitos desafios, vão continuar tendo, é uma palavra que nos acompanha de manhã à noite. Eu tive essa semana passada num congresso internacional, eu gostaria de trazer essa mensagem, porque eu acho que ela é muito rica. Tinham mulheres da CEO, presidentes, diretoras gerais, pessoas de grandes ocupações de cargo, da Rússia, da China, da Índia, pessoas que realmente movimentam esse lugar de abrir fronteiras internacionais de diálogo e posição para as mulheres. Todas. Eu queria trazer isso porque é uma informação agora muito relevante. Trazem essa questão ainda da dificuldade do seu posicionamento, ainda do percentual de mulheres que podem ocupar determinados cargos, realmente a subida do Everest, que é você estar num lugar que você luta diariamente para não se masculinizar demais, que é aí que adoece. Então, qual que é esse contraponto dentro desse empreendedorismo feminino que a gente pode realmente ser a gente? Ainda não. Quase. Estamos lutando para isso. Os desafios são esses, né? Isso é um reflexo que a gente encontra no mundo todo. Então, eu não estou falando de uma fatia, eu estou falando da nossa universal, atuação. Né? Exato. Ô, Flávia, maravilhoso. Mas a gente está chegando no fim do nosso podcast. Já está convidada para um próximo, para a gente aprofundar mais agora, de fato, no empreendedorismo feminino, com a arte, com o autoconhecimento. Sim. E quem quiser te contratar, a empresa que quiser te contratar, ela entra em contato através das suas redes sociais? Sim, redes sociais, tem o meu telefone pessoal e eu faço um trabalho no Instagram, que é a Matriz SWOT também. Eu uso o FOFACE, que é Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças das Mulheres. Eu uso esse termo reflexivo para a gente pensar nesse lugar de sempre estar se questionando, sempre estar olhando. É análise diária, Exato. Né? Então, fica um convite para quem quiser acompanhar. Eu estou diariamente em muitos eventos. A agenda realmente ela permite que eu, a cada dia, atualize aonde estamos, novas pessoas. Para onde que a gente realmente está caminhando. E eu tenho esse privilégio, né, de poder entrar em contato com tantas empreendedoras, e essa é a minha missão, de fazer uma diferença em ajudá-las no repertório, no seu posicionamento e porque elas realmente precisam buscar em si esse lugar de confiança. Porque para ser interessante, primeiro eu preciso ser curiosa. Então eu gostaria de finalizar com isso. A curiosidade do dia a dia, o ser curiosa. Curiosa diante de mim, a mim mesma, o outro e o mundo. Porque o meu lugar, o meu reflexo, o meu posicionamento que eu coloco hoje diante do mundo é o que o mundo vai ler de mim. Maravilhoso. Só para finalizar mesmo, hoje com certeza você já impactou uma pessoa, porque à noite eu vou chegar e vou fazer minha listinha e vou olhar para dentro de mim, porque eu fiz um outro caminho, mas eu acho que todos convergem, né, para agregar ainda mais. E é isso. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia. E te espero no próximo episódio. Beijo no coração e fiquem em paz.